Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta reunião científica, promovida pela Turma de Medicina UFRJ de 1999. O tema da reunião de hoje é Síndrome pós-Covid, pneumologia e neurologia. O objetivo do evento, como a gente sempre comenta, é a gente compartilhar conhecimento atualizado com o pessoal que está trabalhando na pandemia, e agora a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro um momento pós-pandemia, e a gente está percebendo que algumas síndromes pós a infecção viral estão acontecendo. Tá bom? Então, hoje, nós vamos iniciar o evento ditando todas as regras para que todo mundo saiba como participar, e etc, etc. Então, vamos lá. A gente tem 2 palestrantes. Cada palestra terá 20 minutos e depois nós vamos ter 15 minutos para discussão. Aí, como que vocês vão participar da discussão? A participação na discussão é de forma indireta. Vocês vão ter que entrar no chat, façam uma pergunta pelo chat, vocês podem interagir pelo chat, fiquem à vontade. Depois que terminar a palestra, essas perguntas algumas perguntas, né, serão selecionadas pelo nosso moderador, que é o Daniel Goldwasser, e ele vai fazer essas perguntas diretamente para os palestrantes. Encerrado as perguntas, a gente encerra a atividade desse palestrante e a gente inicia a atividade do outro palestrante. Entre a primeira palestra e a segunda palestra, a gente vai falar um pouco do nosso projeto Ciência e Humanidade, que hoje está relacionado à distribuição de cestas básicas. Só que aconteceu algo bem interessante na nossa última palestra, na nossa última doação, é que nós conseguimos algumas roupas, alguns brinquedos, e foi muito legal, a experiência foi muito boa, e talvez a gente comece também a coletar algum tipo de brinquedo, ou roupa, ou toalhas, etc., e comece a distribuir, tá bom? E quem vai falar isso com vocês vai ser o Dr. Leonardo de Sá, nosso colega otorrino, tá? Durante o evento, os áudios serão todos desligados, tá bom? E o bate-papo é o local onde vocês vão poder interagir entre vocês e deixar algumas perguntas para a gente. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o evento propriamente dito, tá? A nossa primeira palestrante, ela é a doutora Paula Werneck, tá? A Paula, ela é médica pneumologista, é médica intensivista e supervisora da UTI pós-operatório da Clínica São Vicente, Redditor, Rio de Janeiro. O tema da palestra da Paula é Síndromes pós-Covid-19 e pneumologia. Seja bem-vinda, Paula. Então, essa doença, é importante a gente deixar bem claro que é uma doença emergente que assolou a nossa humanidade começando em dezembro de 2019 lá na China, mas com uma janela muito curta, né? Em 8 meses, ela conseguiu conquistar 24 territórios igual no War, né? Então, está aqui no Brasil, a gente já tem mais de 13 milhões de casos, 500 mil mortos, e é um desafio muito grande a gente falar de alterações pulmonares pós-coronavírus com uma janela de follow-up tão pequena, né? De 8 meses. Até porque trata-se de uma doença bastante heterogênea. E uma doença pulmonar, ela é sempre melhor estudada quando a gente tem a base histopatológica dela. Mas essa doença é tão heterogênea que o Gattinone, ele ousou categorizar ela em 2 fenótipos diferentes. E eu vou falar isso para vocês conseguirem entender melhor ainda como que a gente vai poder tratar as síndromes pulmonares pós-Covid. Ambas, em todo contexto, essa doença cursa com uma hipoxemia grave, mas a gente consegue ver um fenótipo que tem um acometimento pulmonar, que padrão de vidro fosco, extenso, bilateral, principalmente nos lobos superiores, periférico, mas que tem uma complacência pulmonar boa, ou seja, uma elastância baixa, que o Gattinone chamou de L, padrão low, baixa elastância, e que por conta dessa mecânica pulmonar boa, ele teria uma pouca resposta ao uso da PIP na ventilação mecânica. E no outro espectro da doença, a gente tem esse padrão de consolidação nas zonas pulmonares dependentes, né, gravitacionalmente dependentes, muitas áreas de vidro fosco regionais e algumas áreas poupadas. É um padrão de tomografia muito semelhante ao que a gente vê na SARA, na síndrome de desconforto respiratório agudo, que tem uma hipoxemia grave e responde muito bem ao PIP. Esse padrão, o Gattinone chamou de H, que seria o padrão high, de alta elastância, né, um pulmão duro, com baixa complacência e que tem uma boa resposta a altos níveis de PIP. O interessante é que essa doença, a SARA,
ela é muito estudada, tem muitas necrópsias, biópsias, etc. E o substrato anatomopatológico dela é o dano alveolar difuso, que é uma completa destruição do parênquima pulmonar, com uma gravidade altíssima e uma mortalidade muito alta. E por muito se falou em vários centros de estudo com necrópsia, na Alemanha, tem um trabalho publicado com 80 casos, e também na China, que o padrão histopatológico do acometimento pulmonar na COVID também seria de dano alveolar difuso. E isso não era tão compatível com o que a gente via no dia a dia. Então veio um trabalho muito interessante da França, na Universidade de Lille, que fez uma necrópsia em 9 casos apenas. Só que desses 9 casos, um deles, que é essa lâmina que vocês estão vendo aqui em cima, era de um paciente que faleceu bem no começo da doença. E o padrão histopatológico encontrado foi, então, de uma pneumonia linfocítica viral. Quando a gente olha para esse dado histopatológico, faz muito mais sentido encontrar essa tomografia e o padrão de mecânica ventilatória que esses pacientes apresentam. Nesse mesmo trabalho da Universidade de Lille, outros pacientes foram avaliados e, em vez de ser encontrado o dano alveolar difuso, uma outra entidade patológica, que é muito rara, que é uma entidade intermediária entre o dano alveolar difuso e a BUP, COP, né, a pneumonia organização, que é essa AFOP. O que isso tem de tão importante para a gente? Essa pneumonia aguda em organização com depósito intraveolar de fibrina, é o chamado fibrinobols, é muito rara, e é muito grave, com uma hipoxemia grave, e está muito associada tanto a doenças virais como a algumas drogas, principalmente os imunoterápicos, drogas citotóxicas, ela responde a corticoide. Então, isso abre uma janela de oportunidade para a gente para encarar essa doença nas suas todas as manifestações de uma maneira diferente. Então, esse trabalho de Lille realmente é muito importante. Mas e aí? Tem alguma coisa que a gente possa usar para aprender alguma coisa em tão curto espaço de tempo? Tem sim. A coorte italiana analisou 143 pacientes no D60 de doença, ou seja, 8 semanas após o diagnóstico da doença, apenas com um questionário. Eles perguntavam para os pacientes, em relação aos sintomas que eles tinham na fase aguda da COVID, quais ainda permaneciam após quase 8 semanas, né, de doença. E, para nossa surpresa, a fadiga, dispneia, tosse, dor torácica, que são os principais sintomas que nos fazem levantar a suspeita de COVID, estavam presentes, a fadiga em quase 50% dos pacientes, dispneia em 40%, né, dos pacientes muito tempo depois. Interessantemente, falar de fadiga e dispneia nos faz pensar que tem alguma coisa com o pulmão. Esse trabalho, infelizmente, ele não teve dados nem de tomografia, nem de função pulmonar para nos dizer se de fato essa fadiga e dispneia eram de origem pulmonar, porque outros órgãos poderiam ser responsáveis por esses sintomas, né? O sistema ósseo muscular, são pacientes muito graves que usam corticoide, ficam com bloqueador neuromuscular, acamados, com tempo de ventilação mecânica muito grande, tempo de internação muito grande. Mas esse trabalho não conseguiu responder isso para a gente. Mas em outro centro, na China, eles estudaram 149 pacientes, é um curto período, 30 dias só. Eles fizeram uma tomografia na alta, uma tomografia na semana 1, 2 e 3 pós-alta. E interessante que na alta já tinha 8% de resolução tomográfica completa nesses pacientes acometidos pelo COVID. E aí, acumulando no follow-up, quando ele chegava no terceiro, já havia 53% de resolução completa. Isso é bom por um lado, né? Em um mês estava tudo resolvido, mas por outro, 50% ainda tinham achados tomográficos. E pasmem, a maior parte desses achados era de vidro fosco, o famigerado vidro fosco que os radiologistas ficaram aí caçando para dar diagnóstico tomográfico de COVID. Então, isso, sim, é uma coisa realmente que a gente tem que atentar muito. Eu não sei dizer para vocês, porque esse trabalho não contempla funcionalmente os pacientes, também não teve nenhum questionário de performance, se esse vidro fosco tem alguma repercussão funcional na vida do dia a dia dos pacientes. Mas, interessantemente, a resolução tomográfica é bonita. Então, eu botei aqui só as bandas, né, que a gente olha esse pulmão e fala nunca mais vai voltar ao normal, se é fibrose, né, na alta. No D1 já não tinha mais nada na base esquerda e na terceira follow-up estava tudo limpo. Um outro centro, na França, estudou apenas 50 pacientes. Infelizmente, ele excluiu os pacientes graves, que ele falou que era SARA, que ficaram internados e entubados, e excluíram os maiores de 85 anos.
mas, de qualquer maneira, a gente pode usar isso para tentar juntar com o que a gente acabou de ver lá da China. Então, a função pulmonar ela é muito importante para a gente, porque a gente estuda os fluxos e os volumes, e aí, estritamente na doença que acomete o parênquima pulmonar, a gente quer saber se ficou um distúrbio ventilatório restritivo. Então, a gente vai tentar muito para a capacidade pulmonar total. E, além disso, a outra ferramenta que a gente usa na prova de função pulmonar é a difusão pulmonar com monóxido de carbono, que vai testar a capacidade, a competência da membrana alvéolo capilar pulmonar em permitir a troca gasosa, né? E aí, nesses pacientes, 50% deles, 30 dias após a alta, tinham DLCO reduzida e tinham distúrbio ventilatório restritivo nas provas de função pulmonar. Infelizmente, este não fez tomografia. Então, a gente tem um que fez tomografia e não fez função e um que fez função e não fez tomografia. Mas aí tem um outro que fez os dois. Na verdade, fez os três. Fez a tomografia, fez a função, ainda fez um teste de caminhada para a gente mostrar como que esse paciente estava na performance. Esse trabalho do chinês, apesar de só ter 57 pacientes e também só um follow-up de 30 dias, ele é muito interessante porque ele comparou o índice de comprometimento pulmonar, eles criaram um score de comprometimento pulmonar com a gravidade do paciente, ele comparou graves e não graves, e ele comparou o uso de corticoide, que é o outro pesadelo do pneumologista do intensivista, porque a gente sabe que tem seu papel, mas tem seus malefícios, né? E é muito interessante, assim, demograficamente falando, quando a gente olha direto aqui para a relação PaO2 e FiO2, os graves, obviamente, tinham uma PaO2 e FiO2 abaixo de 200, chegando a poder ser 100, né? O desvio padrão aqui. E enquanto os não graves, uma PaO2 e FiO2 de 355. Isso se relacionava com o tal do score na tomografia que eles fizeram lá, variava de 0 a 10. Então, 8,59 é um score alto, né? Era um pior score na tomografia de admissão. E eles ainda recebiam alta com ainda um score pior do que os pacientes não graves. E atentem para esse número. Os pacientes graves, 64% deles receberam corticoide numa dose bastante significativa. Mas e aí? O que teve entre grave e não grave de sequela na função pulmonar? Então, lembre-se que os graves receberam, 64% deles receberam corticoide. Desses pacientes graves, 23% tinham uma capacidade pulmonar total menor que 80% do previsto, ou seja, em 30 dias, 23% dos graves tinham distúrbio ventilatório restritivo. E também tinham uma redução da DLCO, 76% deles. Então, um acometimento da competência da membrana alvéolo capilar pulmonar, significando uma disfunção respiratória. Aí a gente tem que ver quanto era menor do que isso, mas tinha uma disfunção respiratória. E aí o outro ponto interessante é que, em que pese o uso maciço de corticoide nessa coorte aqui, a gente não teve uma mudança tão grande na PI máxima, que é a medida para a gente medir a capacidade muscular respiratória do paciente, pressão expiratória máxima desse paciente. Isso é um dado bastante significativo. Ambos tinham ali em torno de 50% dos pacientes com uma PI máxima menor do que 80%. E aí, depois, como eu falei para vocês, eles dividiram no grupo com corticoide e no grupo sem corticoide. Lembre-se que o grupo não grave também recebeu corticoide, muito menos, né? Não chegou a 10%, mas não recebeu. Mas é muito interessante, porque quando ele dividiu pelo corticoide, não teve valor estatístico nenhuma das medidas de parâmetro de funcional, nem de tomográfico e nem de teste da caminhada. Isso é muito interessante. Mas e aí? A gente pode levar isso para casa e fica só nisso? Com 30 dias só de follow-up? Não. Eu espero, na verdade, que a história possa nos trazer muito mais do que isso e a gente possa aprender. Porque por mais que fale, é uma doença emergente, é um vírus novo, tem semelhança. E a semelhança está na cara. Essa foto que vocês estão vendo aqui embaixo é de uma família na gripe espanhola, né, em 1918, e essa foto que vocês estão vendo aqui é uma família na Coreia do Sul em 2020, no meio da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Então, com certeza, a humanidade foi assolada por essas viroses todas e alguma coisa a gente pode retirar dessa história. Principalmente do SARS, né, que foi em 2002, e do MERS, que ambos foram causados por outros coronavírus. Então, a gente tem uma meta-análise publicada esse ano com 28 estudos de vítimas de SARS e de MERS que tinham um follow-up maior do que 3 meses, chegando até 18 meses. Todos eles pacientes internados. E o que esse estudo viu?
que tinha um comprometimento da capacidade, né, da difusão de monóxido de carbono, da DLCO, que eu acabei de mostrar para vocês lá nos follow-ups pequenininhos de 30 dias que a gente já tem do Covid, em 27% dos pacientes, né, até 6 meses de follow-up. Depois de 6 meses de follow-up, caminhando até para os 18 meses, ainda tinha um comprometimento pelo menos de 24% e uma capacidade pulmonar total ainda comprometida de 10%. E o que isso tinha de impacto na vida dos pacientes? E aí esse artigo ele traz um hard plot muito interessante, porque ele contempla vários domínios, né, físico, emocional, de performance de vida diária, de saúde mental, dos pacientes que tiveram follow-up até os 6 meses pós-alta e 6 meses até 1 ano. E vocês comparem, esse verde aqui é o paciente até 6 meses pós-alta. Compara com essa linha azul, que é o paciente normal. Olha como o paciente perde pós-alta do coronavírus em tudo, físico, emocional. E depois dos 6 meses, até andando para 1 ano, ele ganha, sim, tá aqui a linha laranja, mas ele não chega nem perto de um paciente com doença crônica, que é essa linha vermelha. Então, de fato, é uma doença, o SARS e o MERS, ambos causados por coronavírus, que vão ter um prejuízo funcional, mental, grave, até 1 ano pós-doença, né? Nesse segmento aí de 18 meses. Quando a gente transfere isso para H1N1, que é uma influenza, não é a família do corona, a gente também tem trabalhos com follow-up aqui em 6 meses e aqui um de 1 ano, que estudou a DLCO, com um marcador maior de disfunção respiratória pulmonar. Então, nesse aqui, na alta, todos os pacientes com H1N1 e com DPOC, paciente com asma, paciente sem doença respiratória nenhuma e paciente com comorbidade, todos eles tinham prejuízo da DLCO na alta e todos eles recuperavam a sua função respiratória em 3 a 6 meses, né? O mesmo foi observado nesse follow-up de 1 ano, que até tinha ainda 33% de prejuízo após 1 ano de follow-up. Mas o trabalho mais bonito, eu acho que assim, realmente é bonito por várias esferas, é esse trabalho chinês, que é um follow-up de 15 anos de pacientes acometidos por SARS. E o mais interessante desse trabalho, porque foram 71 profissionais de saúde que se contaminaram na pandemia do SARS por uso inadequado de EPI, porque não tinha EPI para eles. Olha que coisa, né, atual, né? E aí eles foram seguidos, então, por 15 anos, tendo 2 pontos principais de segmento: a função pulmonar e a ocorrência de necrose de cabeça de fêmur induzida por corticoide, de tanto corticoide que esses pacientes utilizaram pela gravidade da doença. Então, aqui nesse gráfico de cima, a gente está vendo o percentual de injúria pulmonar medido desde 2003, quando eles começaram a ser acompanhados, até 2018. E aí vocês podem observar que há uma queda desse índice de injúria nos 2 anos subsequentes. Então, de 2005 para frente, essa alteração na injúria pulmonar, na tomografia, ela fica mais ou menos estável. E aí, quando a gente compara aqui com o DLCO, né, mesmo nos pacientes com tomografia anormal, a DLCO estava boa, 80% do previsto, né, em 2006 e 2018. Então, mostrando uma estabilização da função, recuperação e estabilização da função pulmonar, tanto nos pacientes com tomografia ainda normal, quanto nos pacientes com tomografia normal. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, só para ver, um caso de vida real, é uma paciente minha, de 72 anos, que foi internada no São Lucas, entubada no dia 1º de maio, evoluiu com pulmão branco, né, grave, e a gente começou a tratá-la, e aqui a tomografia dela no consultório já no dia 10 de julho. Só para vocês verem um pouquinho com mais detalhe a evolução, então aqui no dia 18 de maio, ela mostrava extensas áreas de vidro fosco, algumas bandas parenquimatose e consolidação. 12 dias após o início do tratamento, ela já mostrava resolução nos atos pulmonares, e no dia 10 de julho, já em casa, ela tinha praticamente um pouquinho de nada de vidro fosco, indo bem de encontro com tudo que a gente viu nos follow-ups pequenos que a gente já tem publicado da China, Alemanha, França. Aqui a base da mesma paciente, né? No dia 18 era um terror, né? Se a gente olha essa tomografia isoladamente, a gente acha que essa paciente é SARS e ela vai morrer, né? Porque tem um acometimento alveolar extenso, em várias áreas de consolidação, né? Alguma área polpadinha aqui pequenininha, muito vidro fosco, né?
E aí a gente lembra do trabalho francês, mostrando, olha, pode não ser da novela difuso, pode ser a FOP. E aqui a paciente tratada, já com várias áreas de resolução, e aqui no dia 10 de julho, no retorno no consultório. Então, eu acho que a gente precisa ter em mente que a gente tem muito pouco tempo de follow-up, muito pouco, muita coisa ainda vai vir, né? E como é uma doença emergente, a gente pode ter alguma surpresa, espero que não. As necrópsias não representam os sobreviventes, né? A gente, infelizmente, tem os pacientes muito graves e, às vezes, o risco de fazer uma biópsia nesse paciente é muito alto e a gente não tem como pagar esse preço. Mas lembrar que ver dano alveolar difuso em quem faleceu não significa que o cada alveolar difuso. Vamos pensar sobre as outras substratos anatomopatológicos que a gente pode ter e pode tratar. Existe sim necessidade de reabilitação, tem que ter uma equipe multidisciplinar para esse paciente se reabilitar e voltar para a vida dele normal, e possível uma recuperação plena em até 2 anos. Então, eu vou parafrasear aqui a pneumologista lá do Monte Sinai, que falou que vai hang my hat nessas autópsias e aí desistir dos pacientes. Era isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Paula. Tá, você terminou até mais rápido que o tempo combinado, mas está tranquilo. Fiquei com medo para passar. Não, está tranquilo. Agora eu vou chamar o Dr. Daniel Godvassi para ele conduzir a discussão. Daniel? Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Estou te escutando bem, Daniel. Hoje é uma alegria ter a Paula aqui com a gente, né? A Paulinha é formada pela UF, mas a sensação que a gente tem é de ter se esbarrado sempre na faculdade. Quer dizer, a Paulinha é quase que uma de nós da turma de Medicina 99. A sensação de pertencimento é tão grande que a sensação é que a gente estava junto lá. Eu me considero. A gente também te considera e agradece muito a sua participação aqui. Você traz um ponto muito interessante na sua apresentação, né, Paula? A gente está aqui discutindo síndrome pós-Covid e você começa a falar que a gente está começando a buscar respostas num futuro que talvez ainda não tenha chegado, num presente que ainda não terminou, e você foi buscar respostas no passado, trazendo histórias para a gente do SARS-CoV-1, trazendo histórias da gripe, e informações muito interessantes. A primeira delas é que a gente fez um comparativo muito grande entre SARA, sepse e a resposta do Covid. Na verdade, a gente tem estudos muito tradicionais de aumento de mortalidade com SARA e sepse e corticoide. E a gente vê que está acontecendo o contrário aqui. Você traz exatamente esse comportamento para a gente, né? Fala um pouquinho disso, por favor. Então, Daniel, esse negócio do corticoide é muito interessante, porque quando começou tudo do coronavírus, os chineses quase proscreveram corticoide, dizendo que aumentaria a carga viral, a dispersão viral e tudo mais. Isso foi para os pneumologistas, foi assustador, porque o substrato anatomopatológico da doença viral no pulmão é essa bronquiolite ali, até a BUP mesmo, ou a FOP, que respondem a corticoide. Então, como assim você não vai fazer corticoide? E isso ficou muito assim, imbricado ali na lida do dia a dia, né? E, de fato, se você transpor o uso do corticoide para a SARA, você não tem respaldo de literatura científica para fazer, porque realmente a SARA, mesmo na sua fase fibroproliferativa, que talvez fosse até uma FOP ali antes de virar o dano alveolar difuso, teria uma janela de oportunidade, mas o trabalho da professora Patrícia Rocco mesmo mostra essa dificuldade de você ver a janela de oportunidade na SARA. Então, esse trabalho de Oxford mostrando o uso do corticoide, ele foi sensacional, excepcional e excelente, veio muito a calhar para as pessoas entenderem que, sim, você tem que olhar com cuidado, não é todo mundo que vai se beneficiar disso, porque, de fato, existem alguns pacientes que vão fazer dano alveolar difuso, vão fibrosar o pulmão e, infelizmente, vão vir a óbito, mas existe uma população grande de pacientes que vai se beneficiar do corticoide e ele precisa ser usado adequadamente, né? Perfeito. Ainda um pouquinho na linha do corticoide, a Flávia pergunta para a gente quando saber qual paciente ambulatorial se beneficiaria do uso de corticoide. Eu entendo do paciente sem critérios de internação, se ele teria algum benefício do uso de corticoide, se há algo na literatura, ou esse seria um paciente que, a princípio, a gente não utilizaria. O paciente ambulatorial, ele não é um paciente hipoxêmico. Né? O paciente que vai se beneficiar do corticoide é o paciente, esse estudo falou muito bem isso, né? É o paciente que já está hipoxêmico. Ventilado ou não, mas ele está hipoxêmico e aí ele se beneficiaria. Então, no paciente ambulatorial, eu acho que isso tem que ser muito bem medido. Se ele tiver alguma outra doença, por exemplo,
asma, DPOC, que esteja descompensado pela doença viral, que pode acontecer também existe uma janela para o uso de corticoide, né? Não só pensando na doença intersticial pulmonar que o vírus vai causar, mas também se você tem asma, DPOC, talvez você precise lançar a mão do corticoide. Então, a nível ambulatorial, a gente não tem nada de literatura para isso, né? O que tem é de pacientes internados hipoxêmicos, mas eu acho que ao nível ambulatorial, o que a gente precisaria prestar atenção são nas doenças obstrutivas que vão precisar de corticoide para ser tratadas. Eu acho que já está um pouco respondido, mas a Alicia pergunta se valeria a pena a gente seguir com corticoide para uma extensão para casa, mesmo que esse paciente já não tenha hipoxemia. Um paciente, eu entendi, pós-alta hospitalar. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, o protocolo de tratamento pneumológico, tanto para COP, né, que é a antiga BUP, né, ou a pneumonia organização, na verdade, não necessariamente criptogênica, se você sabe qual foi a causador dela, ou para a FOP, que essa é a pneumonia organização, mas com o depósito de fibrina, do fibrinobols, todos os dois, o tempo de tratamento de corticoide são 2 meses, entendeu? Então, assim, pelo menos 6 semanas. Então, a Alicia está certa. De fato, por isso que não é só dar corticoide 5 dias e ir embora, né? Esses pacientes precisam realmente ter um plano terapêutico de corticoide e ir para casa com corticoide, né? Maravilha. A Isabela pergunta para a gente qual o intervalo que você recomendaria para repetir imagem, repetir TC de tórax para os casos de Covid ambulatoriais. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que, ainda mais com todos esses follow-ups de 30 dias que a gente está tendo e vendo que a gente tem ainda alterações pulmonares com 30 dias de follow-up, não vale a pena você repetir a tomografia se o paciente está indo bem e não tem nenhuma complicação. Na verdade, a recomendação de follow-up de BUP, COP e a FOP são 3 meses pós-alta. Então, eu acho que assim, é razoável, até as pessoas estão muito ansiosas com essa doença, né? Tudo muito novo, ainda mais quem ficou grave no hospital quer ter a sua tomografia. Essa paciente mesmo que eu mostrei, ela ficou toda feliz quando viu a tomografia bonita. Acho que 1 mês pós-alta, eu acho que é bastante razoável, mas sabendo que vai encontrar alteração e que isso não é derrota. Ela vai encontrar essa alteração talvez até 2 anos após a alta, né? E não necessariamente essas alterações vão ter repercussão funcional pulmonar. Então, assim, essa medida é que tem que ser um pouquinho pesada para a pessoa não achar que está doente de novo, né? E não está. É porque você mostra naquelas linhas que em momento nenhum se chega naquela linha vermelha, né, de dentro da gravidade. Mas aquele radar plot, Dani, é de 18 meses de follow-up só. Talvez se fizesse depois de 2 anos, que é o maior follow-up que tem, aquele do 15 anos que eu te mostrei, pelo menos que eu conheço. Se a gente tivesse um follow-up de todos daquelas domínios, né, de saúde mental, físico, etc., eu acho que depois de 2 anos ele estaria se aproximando mais do normal ali, entendeu? Mas até 2 anos realmente ele vai ficar abaixo da doença crônica. Perfeito. A gente estava conversando um pouquinho antes e você trouxe um dado muito interessante. A gente acaba tendo dado histopatológico do paciente mais grave, do paciente que morre, né? E eu não sei o quanto isso pode ser um viés nessa avaliação Sim. fenotípica. O que você acha disso? Assim, o ideal para pneumologista adora uma biópsia de pulmão, né? Assim, o ideal é que a gente, quando visse aquele paciente grave ali, que a gente conseguisse biopsiar o pulmão dele. Oi? Hã? Vanucci está aí, você falou em biópsia de pulmão. Pois é, parceiro. Então, a pneumologia adora uma biópsia de pulmão, porque realmente a biópsia ela é capaz de mudar o seu raciocínio completamente, né? E então, o ideal não, porque ideal não existe, né? Mas o bom seria que a gente conseguisse biopsiar o máximo de pacientes possíveis, pacientes mais jovens, etc., a gente pudesse biopsiar o pulmão e entender melhor essa doença. Porque essa análise realmente pós-mortem, se não for muito bem feita, você só vai fazer diagnóstico de dano alveolar difuso. E aí, dano alveolar difuso, você vai ficar na mesmice da SARA. Você não está fazendo diagnóstico daquela doença lá no começo, né? Então, por isso que esse não é nem um trabalho, porque são 9 necrópsias só da Universidade de Lille, é tão interessante, porque ela faz uma avaliação muito crítica das biópsias, né? Assim, procurando mesmo diagnóstico de outras coisas que não dano alveolar difuso. Ela chega a colocar no artigo dela que SARS-CoV-2 não é DAD, não é dano alveolar difuso. E isso é muito interessante, né? Porque é o que a gente vê, assim, a Alicia mesmo que está aí, ela viu muito caso de corona, os pacientes saem, né? Eles não morrem como morrem de dano alveolar difuso, né? Então,
O ideal é que a gente conseguisse biopsiar mais pacientes, mas é muito difícil você biopsiar um paciente tão grave assim, né? O risco é muito alto, né? Por mais que as técnicas de biópsia, os cirurgiões façam isso com muita segurança, mesmo assim a gente tem um risco muito alto, né? É um paralelo que a gente acaba fazendo com a doença cardiológica que aparece no Covid. Poucos desses pacientes realmente acabam investigando a doença cardíaca com uma biópsia, para saber se fez uma miocardite, se não fez. Hoje Sim. A gente está começando a entender com imagem, porque a gente tem a facilidade da imagem, da ressonância para nos dar pistas tardias, e muitos desses pacientes realmente fazem lesões que se sustentam algum tempo depois, e a gente também ainda não tem follow-up para poder entender Sim. se isso vai ser sustentado ou não. Prova funcional, Paula, ajuda a gente a evoluir, a acompanhar a gente? Então, a prova funcional também ajuda muito, e aí é outro problema, porque como a gente está no meio da pandemia, não é recomendado você fazer nenhum tipo de prova funcional respiratória pelo risco, obviamente, de contágio, etc. Né? Por mais que você use todo tipo de EPI, filtro, etc., você tem um risco de contágio muito grande, principalmente da equipe assistente, né? A equipe que está fazendo o exame. Então, a gente está num momento de complexo, porque a gente não tem como avaliar esses pacientes, porque a gente está ainda no olho do furacão. Por mais que nós, no Rio de Janeiro, já estamos num momento um pouquinho melhor, mas a gente está no olho do furacão ainda. Então, eu acho que é a mesma coisa da tomografia. Nos próximos 3 meses, seria muito interessante que esses pacientes todos fizessem avaliação de função pulmonar, mas a completa. Não vale ser só a espirometria forçada, porque ver só a CVF não vai ajudar muito. A gente teria que ter realmente a CPT, né, a capacidade pulmonar total, e a DLCO especialmente, para a gente fazer esse follow-up desses pacientes, né? E aí repetir pelo menos a cada 6 meses, até a gente ver que a maior parte vai normalizar, como eu mostrei para vocês, mesmo que ainda tenham algum tipo de estria, banda ou alguma fibrose que fique de sequela do acometimento pulmonar. Funcionalmente, eles podem ficar normais. Maravilha. Eu acho que fica uma mensagem de que a gente ainda tem muito para aprender, e mais uma mensagem positiva. E você mostra isso no campo. Você traz um paciente com uma evolução tua de consultório e que tem uma boa Sim. evolução. Quer dizer, foi muito legal a gente poder trazer a Paula, porque a Paula traz essa aula bacana para a gente, mas ela esteve esses meses todos na linha de frente. A Paula está até descansando um pouco, então é realmente um privilégio interromper um pouquinho as pequenas férias para poder estar com a gente. Paulo, eu te agradeço muito. É uma honra. Viu? Alfredo, te repasso a palavra. Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigado, Paula. Pô, maravilhoso, muito bom, excelente mesmo. Tá? Agora a gente vai chamar o nosso colega Leonardo de Sá, que vai falar um pouco da nossa campanha Ciência e Humanidade, que foca a doação de cestas básicas. Léo, tá por aí, meu amigo? Estou aqui. Paulinha é fantástica. A aula foi excelente. Então, a gente tem essa Obrigada. Nossa campanha Ciência e Humanidade, que começou no final de março, início de abril, uma ideia aqui da nossa turma. O Alfredo também foi um dos idealizadores, né? Então, a gente arrecada grana, arrecadação financeira, para a gente comprar cesta básica, basicamente isso, e distribuir para essas famílias carentes, né? Que muitas perderam emprego ou estão com alguma dificuldade financeira decorrente do Covid, né? A gente já conseguiu entregar cerca de 1.600 cestas em várias comunidades, Parque da Cidade, Rocinha, Magalhães Bastos, Curral das Éguas, mas a gente ainda precisa de um aporte financeiro grande, porque tem muita gente em fila ainda, né? Então a gente precisa tentar contemplar essas famílias. E a gente começou, como o Alfredo falou, a tentar distribuir outras coisas também, roupa, né? Máscaras de pano, brinquedos, eletrodomésticos até, já entreguei alguns. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Eu vou colocar aqui um vídeo da última arrecadação e da última distribuição. Valeu, Rodrigo. Porque são nossos amigos nesse momento de tanta dificuldade.
Obrigado pela amizade de vocês, pela união de vocês, que tem se transformado em carinho e amor para tantas pessoas, tantas famílias que precisam. E encontraram nessa manhã afeto, solidariedade. É isso, gente. E ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Então, se vocês puderem ajudar, muitas famílias serão atendidas e muita gente ficar feliz. Obrigado. Valeu, Léo. Eu vou falar um pouquinho, porque eu participei aí dessa última doação e foi muito legal, gente. Foi muito legal ter vivenciado isso. A gente botou um vídeo aí, deu para pegar mais ou menos o sorriso daquela criança. As pessoas estão ficando realmente gratas. A gente tem um contato com uma realidade bem diferente da nossa. Vamos dar continuidade aí ao nosso webinar. E agora eu vou chamar o nosso segundo palestrante, que é o Dr. Gabriel de Freitas. Gabriel, ele é neurologista da UF, da Universidade Federal Fluminense, e é neurologista do Instituto DOR, de Ensino e Pesquisa. O tema da palestra do Dr. Daniel é Síndrome pós-Covid-19 e Neurologia. Seja bem-vindo, Gabriel. Bem, boa noite a todos. Queria agradecer ao Leonardo e todo o grupo pelo convite, Alfredo, Daniel, e é um prazer estar participando aqui junto com minha amiga Paula Werneck. Bem, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês do que a gente já sabe sobre manifestações neurológicas pós-Covid. E a minha impressão é que talvez o título seja Manifestações Neurológicas Pós-Virais. Nesse cenário, o coronavírus tem alguns dados muito parecidos com outros vírus, como a gente vai ver mais adiante. Deixa eu passar o slide aqui. Ok. Então, a gente já sabe um pouco da manifestação neurológica na fase aguda. Manifestações neurológicas são bem frequentes na fase aguda, que é um trabalho chinês de pacientes hospitalizados com formas graves e não graves de COVID. E percebam que aqui qualquer manifestação neurológica, ele bota como N, foi presente em 1/3 dos pacientes. Quando a gente considera pacientes com formas graves de COVID, metade dos pacientes tem manifestações neurológicas na fase aguda, né? Talvez a principal delas aqui tenha sido tonteira, que é um termo um pouco inespecífico, cefaleia, alteração no nível de consciência. E quando a gente fala de complicação neurológica grave, a gente tem aqui as doenças cerebrovasculares, que aconteceram em 3% dos pacientes internados nesse hospital na China e quase 6% dos pacientes graves. Aqui ele bota também o percentual de complicações que ele coloca como nervo periférico, entre aspas, onde ele bota a alteração do olfato, do paladar, com percentuais pequenos. Mas aqui é uma série de pacientes hospitalizados, talvez não seja uma boa representação dos pacientes gerais com COVID. Aqui é uma outra revisão, uma meta-análise, uma revisão sistemática brasileira, mostrando as complicações e o percentual. Reparem aqui AVC, em torno de 3%, encefalopatia, em torno de 10%, Guillain-Barré parece ser raro, e aqui você vê o percentual que varia muito entre os estudos de alteração do olfato e paladar, que variou de 5% a 88%. Leonardo pode comentar um pouco sobre isso mais adiante, a gente sabe que não é raro, as implicações disso ainda não estão muito claras. Mialgia é outra apresentação na fase aguda bem comum, chega a 50% dos casos. Cefaleia, talvez, aqui dos neurologistas são mais acionados. Então, tudo isso a gente fala na fase aguda, quando o paciente apresenta o quadro pulmonar, e algumas vezes ele até pode apresentar com o quadro neurológico sem o quadro pulmonar, em situações onde é difícil, às vezes, fazer o diagnóstico. Passando um pouco a fase aguda, tentando olhar, por exemplo, um pouco depois que os pacientes têm alta, eles podem ter algumas síndromes causadas por autoanticorpos. Então, talvez a doença mais clássica nesse cenário seja a síndrome de Guillain-Barré. Então, o paciente tem um quadro de COVID e 1, 2 a 3 semanas depois ele apresenta uma lesão no nervo periférico
com alteração sensitiva, motora, desautonômica, e a teoria que isso seja causado por autoanticorpos, em que você tenha anticorpos no vírus que pareçam, por exemplo, com a mielina, e ao produzir anticorpos contra essa porção do vírus, essa parte do vírus, você tem uma agressão secundária da mielina. Essa é uma das teorias. Tem alguns casos relatados de Guillain-Barré na fase aguda, junto com o quadro pulmonar, e se questiona se o vírus pode invadir diretamente o nervo periférico. Mas, de um modo geral, a gente vê um pouco depois da fase aguda paciente com Guillain-Barré. Então, a gente falou da fase aguda, pós-aguda, logo pós-aguda, que é o Guillain-Barré, e um pouco depois, quando os pacientes começam a já se recuperar do quadro pulmonar, já se recuperar de outras complicações, o que está começando a aparecer agora? Uma questão foi o que a Paula já colocou, né? Então, eu me lembro de 2 casos que eu achei que chamaram bastante atenção. Então, uma médica de menos de 50 anos, que teve uma forma não grave de Covid, não levou à hospitalização, bastante sintomático, mas sem hospitalização, e que começa alguns dias depois com dor, muita dor, como se fosse uma dor neuropática, fadiga, e ela sentia mal quando ficava de pé. Ela foi algumas vezes à emergência e depois foi constatado, e quando ela ficava de pé, ela fazia taquicardia. Ela fazia uma taquicardia postural, que é uma forma de desautonomia. Então, desautonomia, dor neuropática e fadiga. Ela foi melhorando um pouco dos sintomas da fase aguda, um pouco desses sintomas, mas a fadiga impedia que ela voltasse a trabalhar. Na verdade, não só voltar a trabalhar, mas subir um lance de escada já era um sofrimento para essa colega. Então, esse foi o primeiro caso que me chamou a atenção, que eu vi alguns meses após, 2 meses talvez após o começo da pandemia, e claro que me marcou, porque nós vemos isso em outros cenários. Cerca de 2 semanas depois, me procura outra médica que teve Covid, um quadro também não grave, não ficou internada, exatamente com os mesmos sintomas. Fadiga, uma fadiga incapacitante, dor neuropática e taquicardia postural. Exatamente os mesmos sintomas da outra colega, e também não havia conseguido retornar às suas atividades. Nenhuma dessas pacientes tinha um histórico de doença autoimune, nenhuma delas tinha histórico de doença psiquiátrica, nada, não tinha uso de antidepressivo, não tinha história de pânico, nada. Quando a gente vai, aqui é um trabalho chinês publicado há pouco tempo, relativamente pequeno. Eles pegaram e fizeram avaliação de alterações psicológicas e fadiga em pacientes que tiveram Covid depois da fase aguda. E o que eles notaram aqui nesse gráfico, então uma casuística pequena de 40 pacientes, de 40 pacientes, 22 pacientes tiveram a fadiga, ou seja, mais da metade dos pacientes, depois da fase aguda do Covid, tinham fadiga. Quando eles comparam pacientes com ou sem fadiga, notem que os pacientes são muito parecidos, não tem nenhuma característica da fase aguda que consiga me dizer se esse paciente vai ter ou não fadiga daqui a 1 mês, 2 meses depois do Covid. Notem que, por exemplo, o percentual de fadiga na fase aguda, onde está aqui, fadiga na fase aguda, não foi diferente entre os pacientes que tinham fadiga na fase de recuperação e os pacientes que não tinham. Uma outra teoria, nesse aqui não está bem claro, mas está no texto do artigo, é que essa fadiga poderia ser ligada a uma disfunção hipofisária pelo uso de corticoide. E aí o que eles mostram é que não houve diferença de uso de corticoide entre os pacientes que tiveram e não tiveram fadiga. Então, 40% dos casos é um percentual alto. Mas aqui ele não disse o quanto essa fadiga incapacitante. Quando a gente fala de fadiga incapacitante, a primeira questão que vem à mente é o que a gente conhece como síndrome da fadiga crônica. Então, é uma doença já que tem os critérios bem estabelecidos.
ela é descrita principalmente pós-quadros virais. Classicamente, ela foi descrita após alguns surtos de Epstein-Barr vírus. E o que você precisa para definir, e por isso a gente não pode chamar ainda esse quadro que nós temos visto pós-Covid de síndrome de fadiga crônica, é porque, pelos critérios, por exemplo, do CDC, você precisa ter fadiga por mais de 6 meses. E não tem ainda 6 meses de pós-Covid para a gente fazer esse critério. A outra questão importante, como a Paula colocou, é que você precisa excluir outras condições médicas. Então, se pega um paciente que tem uma alteração pulmonar grave, você não pode dizer que ele tem síndrome de fadiga crônica, talvez a fadiga dele seja secundária à questão pulmonar. Da mesma forma, se o paciente tem uma pericardite, é difícil você fazer o diagnóstico de síndrome. Você não pode, na verdade, fazer o diagnóstico de síndrome de fadiga crônica nesse paciente. Então, o que caracteriza esse quadro é uma fadiga incapacitante, que dura mais de 6 meses, não tem uma condição médica que explique, você pode ter, você, na verdade, precisa de outros sintomas. Os mais frequentes são alteração na memória, na concentração, mal-estar pós-atividade física, um sono não reparador, dor muscular, dor em múltiplas articulações, dor de cabeça, dor de garganta e linfonodos. Alguns outros sintomas são interessantes, então aqui ele bota disfunção cognitiva e palpitação na ausência de outra patologia identificada. Aqui são os critérios europeus. Então, o quadro que a gente tem visto em alguns pacientes pós-Covid, como falei, que a gente não pode ainda chamar de síndrome de fadiga crônica pelo critério temporal, mas é muito parecido com esse quadro que foi muito bem descrito em outros vírus. E também, tentando, também da mesma forma que a Paula colocou, eu acho que muita coisa que está acontecendo agora com o Covid não é novidade, com o novo coronavírus não é novidade, isso foi visto com outros coronavírus. Então, aqui é um artigo publicado pelos chineses de Hong Kong, no Archives of Internal Medicine, em 2009. Eles pegaram os pacientes que tiveram SARS em 2002 e fizeram um acompanhamento a longo prazo. Então, de 410 pacientes iniciais, então, um N muito pequeno quando a gente compara com a pandemia atual. Então, agora, se pegar um hospital, já tem mais de 410 pacientes aqui, os pacientes acometidos em Hong Kong, e eles conseguiram recrutar 233 pacientes. Então, há aí um viés que metade dos pacientes foram excluídos e fizeram um questionário de fadiga nesses pacientes. E reparem que 73 desses pacientes, 73 dos que completaram o questionário, então, na verdade, um percentual alto, 40% dos pacientes, se eu não me engano, tinham fadiga e preenchiam critérios para fadiga crônica. Ou seja, um percentual muito alto e pós-fase aguda. Notem que esses pacientes foram entrevistados em 2007, 2008. A epidemia do SARS foi em 2002. Então, alguns anos após o quadro, esses pacientes persistiam com fadiga. Novamente, era difícil separar, predizer pelas características básicas quais pacientes teriam fadiga a longo prazo. Novamente, o uso de corticoide não foi maior no grupo que teve fadiga a longo prazo. Aqui, o que foi diferente foi doença psiquiátrica, foi mais frequente nos pacientes que tiveram fadiga. É difícil dizer qual é a relação causa-efeito aí, se a doença psiquiátrica é secundária à fadiga crônica ou se pode ser um potencializador. Tentando lembrar daquelas duas pacientes que eu comentei, aqui é um artigo de revisão sobre síndrome de fadiga crônica e notem que essa síndrome tem algumas questões em comum com outras doenças, como POTS, pode ser a taquicardia ortostática, a taquicardia postural ortostática, que é o que essas pacientes que eu mencionei tinham,
síndrome de fadiga crônica, alguns pacientes têm dor complexa regional. Então, são todas síndromes parecidas, onde você tem fadiga, alterações cognitivas, desautonomias e distúrbios sensitivos. Essas síndromes, por exemplo, a síndrome de dor complexa regional pode ser desencadeada, geralmente é desencadeada por trauma. A POTS e a fadiga crônica geralmente são desencadeadas por infecção. A teoria é que essas síndromes são causadas por tempestade de citocina na fase aguda. Daí elas serem mais frequentes em mulheres jovens. Então, não os pacientes idosos que têm fadiga crônica, são pacientes relativamente jovens. E o modelo proposto é que se parecem muito com a síndrome de Sjögren, onde você tem características clínicas muito parecidas. Em todas elas você tem uma neuropatia de fibras finas e parece que tem alguns anticorpos, como a antiproteína G, que são mais frequentes nesses pacientes. Bem, esse é um artigo que foi publicado agora por um grupo da Irlanda. É bem interessante. Então, na verdade, ele fala lições da pandemia de Covid-19, se nós devemos nos preparar com um tsunami de depressão pós-viral. Embora ele use no texto depressão, ele comenta o tempo todo de fadiga. Então, ele fala de encefalomielite miálgica ou síndrome de fadiga crônica. E ele comenta também o exemplo da pandemia de SARS. Se a gente teve 40% de fadiga crônica em SARS, o quão importante isso pode ser uma pandemia com proporções em uma escala muito maior pela Covid-19. Então, nós falamos de fase aguda, depois da fase aguda, que é esse quadro de síndrome de fadiga crônica, e será que esse vírus pode trazer algum dano a longo prazo? Então, mais uma vez, repetindo, Paula, nós não sabemos. A gente não tem muito pouca informação do SARS-CoV-1, né, porque o N foi relativamente pequeno, agora a gente tem um N muito maior. Então, esse foi um artigo que a Fernanda De Felice, junto com a Fernanda Moll, o Jorge, o Sérgio Ferreira, o Douglas Munhoz publicaram, especulando sobre quais as complicações neurológicas que poderiam existir, tanto na fase aguda quanto na pós-fase aguda. E aqui a última questão que é colocada no artigo é quais poderiam ser as complicações neurológicas a longo prazo, e uma proposta de fazer um estudo com pacientes para tentar identificar potenciais complicações. Esse é um artigo bem interessante, publicado, um relato de caso publicado na Neurology esses dias, onde os espanhóis pegaram um paciente que teve a Covid-19, um quadro pulmonar, e um pouco depois do quadro pulmonar ele fez uma síndrome rígida hipocinética, um parkinsonismo. Eles fizeram um SPECT desse paciente, um TRODACT, mostraram uma diminuição de dopamina nos núcleos da base, e o artigo mostra que esse paciente teve um quadro muito parecido com o que era observada na fase aguda de uma doença chamada encefalite letárgica. Então, a encefalite letárgica é considerado o maior mistério do século passado. Existem algumas teorias. A teoria mais aceita é que ela seja causada por vírus, e ligado talvez à grande pandemia de influenza em 1918. E também outros vírus possam causar, e ele interroga se o que esse paciente teve na fase aguda pode ter sido um quadro parecido com o que era descrito antes com a encefalite letárgica. Bem, na verdade nós não sabemos ainda as complicações a longo prazo. Acho que a gente vai aprender muito ainda nos próximos anos. Queria agradecer mais uma vez o convite para vocês. Vou encerrar aqui minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela apresentação. Agora a gente vai começar a discussão novamente, e eu vou chamar o nosso querido Daniel Goldwasser. Daniel, está por aí? Estou aqui.
Gabriel, muito obrigado pela sua apresentação. Ter uma pessoa do naipe da sua apresentação, assim como a gente teve há algum tempo atrás a Fernanda Tovar falando para a gente que é gente que está envolvida tanto na linha de frente quanto na pesquisa. Então, a gente tem a ciência, que a gente sempre tem discutido aqui, que, na verdade, é quem vai, no final das contas, trazer a luz e as respostas para a gente, no meio de tantas dúvidas que a gente ainda tem. Eu estava discutindo recentemente um assunto com a Fernanda, e em algum momento eu falei, mas eu acho que o assunto Covid já está se esgotando. Na verdade, não está se esgotando. Cada vez a gente tem a sensação até de que sabe menos alguns assuntos, porque as informações, as respostas estão começando a chegar, né? Você sugere algum tipo de acompanhamento especial e você selecionaria pacientes especiais que poderiam evoluir com essa síndrome de fadiga, que a gente ainda não sabe se pode definir como fadiga crônica ou não, Gabriel? Então, não tem nenhum marcador na fase aguda para saber quem vai ter isso. Quando a gente olha o SARS-CoV-1, eles não encontraram marcadores na fase aguda para identificar quem vai ter ou não fadiga crônica. Então, é mais comum em jovens, é mais comum em mulheres. Eu acredito que com o N tão grande que a gente vai ter agora nessa pandemia, eu realmente acredito que a gente, com os estudos, pelo menos a gente percebendo agora que esse vai ser um problema, eu acredito que fazendo estudos na fase aguda, acompanhando o paciente com escalas de fadiga e pegando os marcadores de fase aguda, talvez a gente consiga entender um pouco mais sobre essa doença, preditores de fase aguda. A resposta é que agora não. Meu palpite é talvez marcadores de interleucina possam identificar, outros anticorpos possam identificar esses pacientes. Você chegou a citar que em torno de 40% dos pacientes com SARS chegaram a evoluir com um quadro de fadiga. A gente ainda não tem esse número, né? Mas proporcionalmente imagina-se que isso vai ser muito maior, né? É enorme, né? Se pegar 40% de SARS com fadiga, é enorme. Eu acredito, sinceramente, que esse número é inflacionado por alguns vieses. Primeiro que a SARS, quase todos os pacientes foram hospitalizados, então foram pacientes mais graves. Eu não sei se eles tiveram, eu não tenho tanta informação da epidemia, mas eu não sei se eles tiveram pacientes assintomáticos ou leves, como a gente está tendo com a Covid-19. O segundo viés é que metade dos pacientes não respondeu ao questionário. E meu palpite seria que quanto mais sintomático o paciente, mais propenso ele a responder o questionário. Então, existem alguns vieses aí. Pelo número de pacientes que a gente está vendo com fadiga crônica agora, eu acredito que o percentual seja muito menor do que 40%, mas eu acredito que seja um problema que a gente vai enfrentar nos próximos meses. A Corina, psiquiatra da nossa turma, levanta um tema muito delicado, né? É muito difícil a gente fazer, muito sensível a gente fazer a diferenciação do que seria um quadro depressivo pós-isolamento de 3, 4 meses de um quadro de uma síndrome de fadiga objetiva ou até de uma pessoa que realmente pegou o Covid, evoluiu bem, mas voltou para um isolamento por conta de tudo que nós estamos vivendo. A gente não tem marcadores ainda para isso, né, Gabriel? Primeiro que, por exemplo, você pega uma pessoa jovem, então, vamos supor, você, jovem, altamente produtivo, você tem um quadro. Se você ficar 2 semanas sem trabalhar, você vai ficar francamente deprimido. Então, assim, eu acredito que os pacientes têm depressão secundária à incapacidade. Imagina uma pessoa jovem que trabalha, não tem distúrbio psiquiátrico, ela tem um quadro e ela não consegue trabalhar, eu espero que essa pessoa fique deprimida. É uma reação natural à incapacidade. E, por outro lado, a depressão também pode causar um quadro parecido. E é difícil. Como é que você vai provar para o empregador dessa pessoa que a doença dela é incapacitante? Então, eu acho que tem uma série de dificuldades nesses casos de fadiga crônica. E é importante que eles desenvolvam marcadores para isso. Então, essa doença ela ficou muito tempo, ela fica em alta quando tem quadro viral, depois ela cai, ela foi chamada uma época de doença de síndrome dos Yuppies,
Mas realmente eu acredito que alguns pacientes não têm, a depressão é secundária ao quadro neurológico, e é possível que agora a gente tenha tantos casos que a gente precise investir muito em marcadores. Tem algumas propostas, então tem alterações na ressonância magnética funcional nesses pacientes, tem alguns anticorpos que parecem que bem positivos. Eu realmente acredito que a gente vai ter que estudar isso muito melhor agora. Gabriel, a Patrícia pergunta para você, o que você sabe de neuroinflamação envolvendo o beta-coronavírus e como você encara as possíveis doenças degenerativas como Parkinson na vigência de Covid? Felizmente, a gente não tem visto muito parkinsonismo na fase aguda, mas foi o que os espanhóis relataram. Um caso de parkinsonismo agudo, logo depois do Covid, documentado por exame neurológico, documentado por Trodact, e que felizmente melhorou. Agora, a encefalite letárgica foi isso. O parkinsonismo agudo, com um episódio de sonolência, alteração da motricidade ocular, que melhorava, e alguns pacientes, alguns anos depois, apresentavam um parkinsonismo de características degenerativas, né? Foi até aquele filme que é baseado no livro do Oliver Sacks, que ele dava levodopa para os pacientes melhoravam. Qual é o nome desse filme? Awakening. Isso foi um problema importante em algumas décadas do século passado, e a grande teoria que isso tem relação, uma das grandes teorias que isso tem relação com a pandemia de influenza em 1918, é uma incógnita se isso pode acontecer de novo ou não. A gente tem visto casos de hipoestesia ou parestesia, né, não têm sido raros nessa síndrome, se é que a gente pode chamar de síndrome pós-Covid, né? E isso tem sido atribuído aqui, de mineralização, como tem sido a abordagem, isso tem tido necessidade de tratamento medicamentoso ou não? Então, é interessante isso, porque eu acho que é uma das síndromes pós-Covid mais comuns e muitas vezes associada à fadiga. Então, essas duas pacientes que eu falei que me chamaram a atenção, elas tinham fadiga, POTS e essas dores neuropáticas. E uma paciente fez eletroneuromiografia e tinha uma polineuropatia. E quando você pega esses quadros de autoimunidade desencadeados por citocinas, vários deles têm polineuropatia de fibras finas, que é o protótipo de Sjögren. A minha impressão é que isso melhora com o tempo, só que esse tempo pode levar alguns meses. Quando o paciente fala, olha, eu consigo lidar com essa dor, não necessariamente precisa tratar, mas se a dor neuropática incomoda, eu acho que a gente deve lançar a medicação como usa em outras dores neuropáticas, pregabalina, duloxetina, e ajuda. Mas a minha impressão é que é um dos sintomas que mais, quando o paciente tem essa constelação, é um dos sintomas que mais leva tempo para melhorar, pode levar alguns meses. Você chegou a ter pacientes ou conheceu casos que precisou levar ao hospital por conta de síndromes que necessitassem de tratamento intra-hospitalar, endovenoso, para essas síndromes periféricas? Então, essas pacientes com fadiga, a gente conversou sobre a possibilidade de fazer imunoglobulina. Mas a gente preferiu não tentar naquele momento, tentar reabilitação, atividade física, estimulantes, e deu para segurar, mas talvez alguns pacientes precisem fazer imunoglobulina. Eu tenho alguns colegas de São Paulo que viram quadros mais graves que precisaram fazer imunoglobulina. Boa resposta. Moderada. Falando um pouquinho de neurovascular, nós tivemos uma apresentação da Patrícia Raful sobre neuroimagem. Logo, se eu não me engano, foi um dos webinários no pico da pandemia. E ela apresentou imagens muito bonitas medicamente, mas muito preocupantes, de pacientes que abriam o quadro do Covid com acidentes vasculares encefálicos graves, né? Como é que isso evoluiu? Isso acabou se tornando realmente uma minoria? Foi uma impressão de que isso aconteceria muito, mas não evoluiu? Você teve muitos casos que acompanhou? Como foi isso? No pico da pandemia, lá em abril, nós vimos alguns casos. Em dois cenários assim que a gente via. Um era o paciente entubado, grave,
e que você fazia uma tomografia de tórax, acompanhava, e depois o paciente demorava a acordar, e você fazia uma tomografia de crânio e via que tinha um AVC isquêmico. Então, eu tive alguns pacientes assim. Ou o paciente também internado grave com COVID, e que você anticoagulava, e o paciente fazia um AVC hemorrágico. Eu vi alguns pacientes assim, gravíssimos, um faleceu pela hemorragia, o outro está bem comprometido. E outro cenário que foi que chamou mais atenção eram pacientes que não tinham nenhuma apresentação, nenhum quadro pulmonar e vinham à emergência com AVC isquêmico. E aí, quando você tomografava, o crânio descia para o tórax, tinha COVID. Tá? Então, eu vi alguns pacientes assim. E é interessante que isso foi muito... Eu vi talvez uns 10 pacientes assim. Isso foi muito evidente no pico da pandemia e agora a impressão que dá que não vem sendo um problema maior. É importante alertar, porque no pico da pandemia, você imagina, o paciente chega com AVC isquêmico, você pede para os neurologistas verem, os neurologistas não estão protegidos, você vai botar numa unidade de AVC, ninguém está protegido, você passa COVID para os neurologistas, passa COVID para os outros pacientes, é uma catástrofe. Agora a gente não tem visto tanto, mas no pico da pandemia foi um problema. Para a gente finalizar aqui nossa conversa, a gente está conversando muito dessa síndrome pós-Covid. Eu ainda me incomodo um pouco com síndrome pós-Covid, porque eu acho que a gente ainda está num síndrome per-Covid, né? Mas sim, a gente começa a ter números para o paciente que já se curou há alguns meses e ter essa resposta inicial. Mas eu ainda quero falar a gente ainda não tem números, ainda não tem data para falar disso. Só que você, como grande pesquisador do IDOR, a gente está tendo muitos trabalhos. Você já consegue dar um spoiler para a gente do que você tem já de trabalho durante, de fase aguda para a gente? Já deixo aqui um trailer de um próximo encontro que nós vamos ter, que a Fernanda vai participar, falando um pouquinho de como andam as pesquisas, vai ser uma atualização para a gente. E queria te perguntar isso também. O que você pode falar um pouco para a gente das pesquisas vigentes? Acho que a gente não tem muita novidade. A gente está vendo bastante cefaleia, mesmo dos pacientes internados, alguns casos de AVC, alguns casos mais raros de encefalite. A ideia é tentar ver agora esse percentual de pacientes com fadiga, um mês após a gente está tentando pegar pacientes, uma coorte grande de COVID, não necessariamente com manifestações neurológicas, essa coorte, estudar bem as características básicas, ver em um mês o percentual de fadiga, em 3 meses fazer um questionário detalhado de fadiga e ver se a gente consegue encontrar preditores clínicos, laboratoriais ou radiológicos para complicações neurológicas a médio prazo. Essa é a ideia agora. Maravilha. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que todos saíram muito enriquecidos com o que aprendemos agora. Alfredo, eu passo a palavra de volta a você. Eu que agradeço. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Agora a gente vai para as considerações finais. Eu vou novamente chamar o colega, nosso querido Daniel de Goldwasser. Vamos lá, irmão? Prometo não me estender, eu sei que já está na hora de todo mundo jantar ou tomar o seu vinho. Nos últimos 5 webinários que nós tivemos, eu acho que todos que nos acompanham, e eu agradeço aqui a todos que têm nos acompanhado, eu sei como tem sido difícil em uma avalanche de reuniões virtuais, no meio de um retorno às atividades usuais que nós temos, estarmos juntos, e aqui nós já somos muitos e fiéis, né? Nós temos pessoas que nos acompanham nesses nossos encontros desde o início. Acho que já é muito claro para todos esse binômio, o trinômio de ciência, humanidade e arte. Isso foi muito discutido e muito conversado ao longo de todo esse tempo. Mas recentemente surgiu uma outra variável, um outro ponto que eu acho que não pode passar sem ser mencionado.
que é o pertencimento. E, na verdade, esse pertencimento surgiu quando a gente começou a buscar a origem disso tudo. E a origem vem da Faculdade de Medicina da UFRJ, ou a Faculdade Nacional de Medicina. Nós sabemos que, de alguma forma, alguma coisa nós estamos fazendo certo quando começamos a ter ecos de outras turmas da faculdade dizendo como estão envolvidas, como estão mobilizadas e emocionadas com esses encontros científicos e filantrópicos que nós temos feito. E ao longo dessas últimas semanas nós recebemos inúmeras mensagens de colegas de diversas turmas da Faculdade de Medicina, se mostrando dispostos a participar do projeto, desenvolvendo seus próprios projetos, e isso nos causa uma felicidade e um prazer muito grande. Eu vou finalizar mostrando um depoimento de uma pessoa que é um ex-aluno da Faculdade Nacional de Medicina, da turma FENEME 1971. Essa pessoa ela é chefe da 3ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, é mestre em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto de ensino da Escola de Medicina da Fundação Técnico Educacional Souza Marques, é um membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, onde ocupa a cadeira de número 1, mas, para mim, talvez o título mais importante seja o de ter me transmitido a paixão que nós devemos ter ao abraçarmos a profissão de medicina. E essa pessoa se chama Gerson Paulo Goldwasser, é o meu pai, e eu vou passar um vídeo que ele nos ofereceu. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Olá, turma. UFRJ 1999, queridos colegas. Sou Gerson Goldwasser. Quero cumprimentar e ainda mais parabenizar vocês pelas reuniões virtuais que tenho assistido. Webinários de alto conteúdo científico, realmente padrão internacional, e que me trouxe grandes ensinamentos nos tópicos que vocês abordaram. Isso graças à qualidade de vocês, que são destaque no meio médico. Tendo cargos de absoluto destaque no atendimento e no ensino médico. Quero também parabenizar a turma de vocês pela feliz iniciativa de angariar fundos para reverter em cestas básicas para os necessitados nesta hora de pandemia. Muito parabéns. Vocês me serviram de inspiração e sugeri a minha turma de formados que fizesse algo parecido. Uma reunião virtual de congressamento. E assim fizemos o primeiro sarau da minha turma. Agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha turma de formados, a FENEME 71. Estamos próximos de completar 50 anos de formados. 49 anos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma turma de jovens se formou, idealistas, sempre pensando num Brasil melhor e mais justo na saúde. Temos vários colegas da FENEME 71 em destaque, como professores da UFRJ. Posso citar alguns: Celso Ferreira Ramos Filho, Denise Marangoni, ambos infectologistas, Maria Lúcia Pimentel, Ricardo Gataz, que foi vice-reitor. Alguns alcançaram titularidade máxima na Academia Nacional de Medicina e outros em outras academias de medicina. Vários ocuparam cargos de diretoria em instituições reconhecidas, como a direção do IED, Instituto de Endocrinologia e Diabetes, e outros.
Eu cito esses sucessos com orgulho e como reconhecimento do que representou a Faculdade Nacional de Medicina para o ensino médico e cuja sequência trouxe também as excelentes turmas, como a de vocês, ao UFRJ, em 1999. Tínhamos grandes professores titulares e seus assistentes. Cito alguns para que vocês os reconheçam. Professores da área básica, como Paulo da Silva Lacaz, Bruno Alípio Lobo, Bruninho, Lauro Solero, Antônio Paz de Carvalho, George Doyle Maia, Domingos de Paula, José Leme Lopes e outros. Na área de clínica médica, professores como Clementino Fraga Filho, Edgar Magalhães Gomes, José de Paula Lopes Pontes, Carlos Cruz Lima e Gentil Feijão. Este último, tendo seu serviço no Hospital Moncorvo Filho, em que fiz meu aprendizado clínico, desde a semiologia ao fim do internato. O tempo passa e tendemos a esquecer esses professores e seus efeitos e seus legados. Um pouco da Escola de Medicina. A Faculdade de Medicina, em 1966, onde ingressei, era um lindo e imenso castelo de 4 andares, de cor rosa, a Casa Rosada. Imponente, ocupando um gigantesco quarteirão na Praia Vermelha, Urca, onde ficava toda a estrutura funcional e de outras escolas de ensino da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atrás dessa escola havia um pequeno morro, onde se havia pintado em letras garrafais o símbolo FNM. Lembro-me do respeito que se tinha ao entrar nessa escola. Escadarias, inicial, que levava a 3 portões, onde ficava um funcionário, ícone dos funcionários, o senhor José Magalhães, que depois de um certo tempo reconhecia todos os alunos. Os grandes salões de entrada que davam para um pátio interno, onde aproveitávamos os intervalos das aulas. Salas de aulas imensas, inclinadas, verticais, para abranger todas as turmas. Mas o que mais me impressionava eram os corredores longos em cujas paredes haviam quadros pintados de tamanho natural. Dos ex-diretores, reitores e benfeitores pareciam que estavam nos olhando, examinando quando passávamos. Naquele tempo, havia os trotes aos calores. E entre esses trotes, raspavam os cabelos dos rapazes. E isso trouxe um hábito singular, que era o uso da famosa boina verde, com a inscrição FNM. Em qualquer lugar que íamos, sentíamos o respeito a nós. Curiosidade, o trote terminava em 13 de maio, quando os calouros eram libertos. O prédio da FNM tinha uma mística única e inexplicável, e respeito pelas outras escolas que formavam o campus da UFRJ. Todos tinham um grande orgulho em pertencer à FNM. Em 1966, o Brasil atravessava um período político muito difícil, com a ditadura militar. Em 23 de novembro, houve a invasão da escola por forças militares, havendo uma destruição de todo o seu interior físico e conteúdo de ensino. Foi lenta a recuperação, mas a FNM se reergueu e seguiu em frente. E hoje é reconhecida como instituição de ensino padrão A. Havia uma meta para que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tivesse um campo único e um hospital único. E assim, em 1974, houve a inauguração do Hospital do Fundão, denominado com todo mérito e honra de Hospital Universitário Clementino Fraga Filho,
um dos grandes idealizadores desse projeto e seu diretor máximo. Com isso, esvaziou-se o castelo da Praia Vermelha. Tempos depois, houve a inexplicável implosão da FNME, terminando com um símbolo que representou orgulho para muitas gerações. Recomendo a leitura de 3 livros que contam essas histórias. A Faculdade dos Meus Dias, de Bruna Lippe Lobo, o Bruninho. Biografia de uma Faculdade, Histórias e Histórias da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, de George Doyle Maia. E A Invasão da FNME, 40 anos, de vários autores, onde vocês terão relatos mais completos da FNME. A vida continuou e novos rumos surgiram, novas e brilhantes turmas de formando. E mais uma vez cito a turma UFRJ 1999 como exemplo desse sucesso. Finalizo cumprimentando, parabenizando e abraçando vocês na pessoa muito querida para mim e que tenho um imenso orgulho de ser pai, o Daniel Goldwasser. Abraços a todos e mais uma vez parabéns à turma de vocês. O Gabriel falou de síndrome de fadiga crônica e a gente tem que falar síndrome de emoção aguda, né? O Goldwasser, meu pai, está presente aqui conosco, nos assistindo, aliás, em vários webinars. Muito obrigado pelo depoimento, muito obrigado por ter me proporcionado essa possibilidade de me apaixonar por essa profissão e um orgulho pertencer à mesma escola. Eu acho que daqui para frente nós teremos, dentro desses nossos encontros, sempre uma citação de pertencimento à faculdade de alguma turma. Você está aí? Quer falar alguma coisa? Está só dando um tchau para a gente. Você está mudo. Você está mudo. Agradecer a turma de vocês, agradecer aos organizadores de vocês, essa oportunidade de poder transmitir o que é um orgulho de pertencer à Faculdade Nacional de Medicina. Nós que somos dessas gerações seguintes, dessa maravilhosa faculdade, nós é que podemos sentir. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, estão aí, têm o mesmo sentimento de nós, os mais antigos. E esse sentimento é que fez com que vocês transformassem essas reuniões em ciência e humanismo, que são 2 palavras inerentes ao médico. Mas, parabéns, e eu vou tomar a liberdade de mandar um grande beijo para o Daniel Goldwasser. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Alfredo, eu passo de volta a palavra a você, senão eu vou ficar emocionado aqui. Boa noite a todos. Pessoal, foi um evento maravilhoso do ponto de vista científico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista humanitário. É um imenso orgulho estar vivenciando isso aí com todos vocês. E agora a gente vai finalizar a nossa reunião e muito bom participar disso, muito bom viver isso, muito bom podermos construirmos o que nós estamos construindo. Está sendo uma coisa muito especial para mim. Daniel, muito obrigado. Tá? Você sempre com aquele toque emocional assim, forte, entendeu? Juntando família, juntando tradição da nossa universidade, sempre trazendo algo assim de grande conteúdo para que a gente tenha mais valor e acredite naquilo que a gente faz. Eu vou terminar, como eu sempre faço, agradecendo, aqui eu não canso de agradecer, tá? A todos que participaram. Então, vamos lá. Aos palestrantes, a doutora Paula Werneck, ao doutor Gabriel de Freitas, muito obrigado. Ao nosso cardiologista, artista, que eu acabei de falar, que é o Daniel Goldwasser, que eu sempre gosto muito dele, e ao seu querido pai, o doutor Gerson Paulo Goldwasser. Muito obrigado pelo vídeo e pelas palavras no final. E a nossa equipe, que é maravilhosa, tá?
que é composta na arte e identidade visual pela doutora Patrícia Rafu, a divulgação e marketing pela Daniela Entelo, que está fazendo um trabalho maravilhoso, entendeu? Com muita sensibilidade, com muito profissionalismo, e a produção executiva, que somos todos nós, né? O Daniel Leonardo Sá, a doutora Corina Mouter, a doutora Priscila Geller, a doutora Daniele Ferreira Neves, a doutora Lilian Machado, a doutora Fernanda Moll e a doutora Vanessa Soares Lanzinotti. Eu queria agradecer também as pessoas que contribuíram com o nosso projeto Ciência e Humanidade e a todos os participantes do nosso 6º evento científico. Boa noite a todos e beijo e abraço.